Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida amiga, minha querida irmã. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã, Anita Castro, e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Hoje nós vamos ver o capítulo de número 26, sob o título Novas Perspectivas. Não esqueçam, meus queridos, de curtir esse vídeo, de também partilhar com aqueles que vocês sabem que gostam de assuntos esotéricos, de assuntos espiritualistas, espíritas, e venham para cá sempre unidos comigo para que juntos possamos partilhar com mais e mais pessoas esses conteúdos benéficos e tão importantes para o nosso crescimento. Relembrando a vocês que estou aqui como sua irmã, como uma sua igual, apenas partilhando aquilo que eu estou reestudando dessa obra, porque já estudei lá quando menina e agora estou retornando todos os meus estudos, revendo esses estudos que mais do que uma vez já revi, mas cada vez que revejo, ele fala um pouco mais comigo, mais clareza vou recebendo. Então é essa a intenção que eu tenho, não é? De partilhar com vocês, como se nós estivéssemos todos em volta de uma mesa estudando juntos. Tá bom, meus queridos? Deixem aqui logo abaixo os comentários de vocês, as partilhas de vocês, que é sempre um prazer a gente poder partilhar aqui, ok, meus amados? E aí eu vou respondendo aqui, se tiver alguma dúvida, alguma questão, e vou agradecendo sempre com muito carinho essas partilhas que vocês trazem também. Então, nós estamos vendo aqui o primeiro livro da série da vida no mundo espiritual, que é o livro Nosso Lar. E como eu já mencionei, nós vamos ver o capítulo 26, sob o título Novas Perspectivas. E conforme nós vamos lendo aqui, eu vou partilhando com vocês algumas interpretações que eu vou recebendo intuitivamente e que eu vou compreendendo. Ok, meus queridos? Então vamos lá. André Luiz nos diz o seguinte: ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lísias, acompanhei Rafael convicto de que iria não às visitas de observações, mas ao aprendizado e serviço útil. Então, só recordando um pouquinho o capítulo anterior, que nós vimos ali que André Luiz vai começar aqui a visita a todos os ministérios, e ele vai começar então pelo Ministério da Regeneração, e a dona Laura deu vários conselhos salutares a ele e providenciou um amigo querido para acompanhar a André Luiz, que é Rafael. E então, por isso ele está nos dizendo aqui que ele ponderou as sugestões carinhosas e sábias da dona Laura, não é? E acompanhou Rafael ali, convicto de que ele ia não apenas para fazer visitas de observações, mas sim para servir, não é? Para ser útil, assim como dona Laura aconselhou a ele. Prosseguindo a nossa leitura então. Anotava surpreso os magníficos aspectos da nova região, rumo ao local onde me aguardava o ministro Genésio. Contudo, seguia Rafael em silêncio, estranho agora ao prazer das muitas indagações. Em compensação, experimentava novo gênero de atividade mental. Dava-me todo a oração, pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que me não faltasse trabalho e forças para realizá-lo. Antigamente, avesso às manifestações da prece, agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. Então, gente, olha, já vamos começar pontuando aqui essa mudança tão benéfica e tão bonita do nosso querido amigo André Luiz. Lembram-se lá quando ele começou, ele tinha muita curiosidade, mas, como ele mesmo confessa aqui, ele não era afeito à oração, ele não tinha esse costume, quando encarnado, da prece. E agora mudou totalmente, porque aquela grande curiosidade que ele tinha já não é tão intensa como era antes, arrefeceu um pouco.
esses cuidados da curiosidade, porque ele sabe que ele vai aprender ao tempo certo. Então, nesse momento, ele compensa com esse novo gênero de atividade mental, conforme ele diz, que é dar-se à oração, pedir o socorro de Jesus para que lhe auxilie os caminhos novos, não é? A fim de que ele não falte ao trabalho e às forças para realizar esse trabalho. Olha que lindo, gente, que transformação. Como é importante, não é mesmo, a gente ir mudando e se deixando transformar. Como é importante a gente rever a nossa caminhada desde anteriormente até agora. Faça essa reflexão aqui depois desse capítulo que você vai ver como você já transformou a sua vida se você se deixou guiar por todas as orientações que nós vamos recebendo através desse livro tão abençoado. E nós ainda temos todos os outros livros que nós vamos lentamente, capítulo a capítulo, estudando. E esse aqui tem 50 capítulos, nós estamos no capítulo 26. Então temos muito ainda a pôr em prática, a aprender, e também com todos os aprendizados que você teve ao longo da sua vida, não é? Se nós colocamos esses aprendizados em ação, nós vamos ver o quanto nós vamos beneficamente mudando, como o nosso amigo André Luiz mudou aqui, colocando-se, não é? Em oração, porque a oração, a prece, ela eleva o nosso espírito, e André Luiz agora tomava consciência disso, não é? Que as forças vinham do alto através da prece. Seguindo então a nossa leitura, André Luiz diz o seguinte: o próprio Rafael, de quando em vez, lançava-me curioso olhar, como se não devesse esperar tal atitude de minha parte. Deixou-nos o aeróbus à frente de espaçoso edifício. Descemos calados. Em poucos minutos achava-me diante do respeitável Genésio, um velhinho simpático, cujo semblante revelava, entretanto, singular energia. Olha só, gente, a descrição do ministro Genésio, né? Ele era um velhinho simpático, mas nem por isso ele parecia uma criatura decrépita. Ao contrário, ele era uma criatura cheia de energia, não é? Um espírito com um aspecto de velhinho, não é? Ali uma pessoa muito simpática, mas também com grande energia, não é? Um espírito iluminado. Continuando a leitura. Rafael apresentou-me fraternalmente. Ah, sim, disse o generoso ministro. É o nosso irmão André. Para servi-lo, respondi. Tenho notificação de Laura referente à sua vinda. Fique à vontade. Nesse ínterim, o companheiro aproximou-se respeitosamente e despediu-se, abraçando-me em seguida. Rafael era esperado com urgência no setor de tarefas a seu cargo. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, Genésio começou a dizer: Clarencio falou-me a seu respeito com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio em visita de observações que, na sua maior parte, redundam em estágios de serviço. Compreendi a sutil alusão e obtemperei. Este o meu maior desejo. Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência neste ministério, em estação de aprendizado. Genésio parecia comovido com as minhas palavras, e valendo-me das inspirações que me inclinavam à humildade, roguei de olhos úmidos. Senhor ministro, compreendo agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão da minha devotada e santa mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios sem nada produzir de útil. Certo, meu lugar é aqui nas atividades regeneradoras. Se possível, faça por obséquio seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir.
Compreendo hoje mais que nunca a necessidade de regenerar meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil. Fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Satisfeito, notava ele, no fundo do meu coração, a sinceridade viva. Quando eu recorrer ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então, o médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egotismo em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. No entanto, agora, diante do que vira e ouvira, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação, punha nos lábios quanto possuía de melhor. Era sincero, enfim. Não me preocupava o gênero de tarefa, preocupava o conteúdo sublime do espírito de serviço. Olha só, gente, a grande transformação do nosso amigo André Luiz. Como quando um espírito, um ser, uma pessoa realmente quer se transformar, ela volta lentamente, ainda que seja, a se regenerar. André Luiz está aqui com um ânimo totalmente diferente do que quando ele foi falar com o ministro Clarencio, lá no Ministério do Auxílio onde ele estava. Ele foi lá pedir um trabalho ao ministro Clarencio, mas nessa intenção, como ele diz aqui, ainda como o médico que queria ser, voltar a ser aqui no caso no mundo espiritual, com aquele orgulho, com aquela pretensão que ele tinha ainda da vida física. Mas agora, já mais renovado, já compreendendo melhor a situação e a importância da oportunidade, ele vem aqui com sinceridade pedir ao ministro Genésio que lhe dê uma oportunidade de servir. E olha só a mudança de qualificação que ele tem agora na mente, gente. Ele não quer mais apenas ser um médico, como ele foi lá pedir ao ministro Clarencio. Agora ele fala aqui que não importa qual seja a tarefa, importa poder servir com espírito sublime de serviço. Olha a diferença. Que a gente possa se espelhar nisso, gente. Porque às vezes a gente quer grandes oportunidades. E as oportunidades de servir começam nas pequenas tarefas. Seja ela dentro do seu lar, seja ela no seu trabalho, seja ela na casa espiritualista, espírita que você vá. As pequenas tarefas são muito importantes. Sem as pequenas tarefas, as grandes não podem acontecer. E o importante é servir com amor, seja lá qual for o local que você for colocado. Quando eu comecei a trabalhar nas casas espíritas, onde eu auxiliei, eu comecei a trabalhar limpando o banheiro da casa. E eu fazia com muito amor. Eu limpava, deixava tudo bem cheiroso para os meus irmãos chegarem e encontrarem aquele lugar limpo, asseado. Fazia com amor. E assim depois eu fui passando para outras tarefas, fui auxiliar também a distribuir alimentos, fui auxiliar também a preparar alimentos e posteriormente até algumas palestras eu fiz. Mas tudo conforme a necessidade do servir. Sempre nesse sentido é o que nós temos que fazer. E assim também dentro do nosso lar, e assim também dentro do nosso trabalho, porque tudo, gente, que nós fazemos com amor e fazendo como se estivéssemos fazendo a Jesus, nós estamos fazendo com o benefício do servir inteiramente sincero. É isso que importa. Servir aos nossos irmãos, servir não importa o local,
mas servir com dedicação, com amorosidade, com empenho, com boa vontade. Prosseguindo então a nossa leitura. O velhinho fitou-me surpreendido e perguntou: é mesmo você o ex-médico? Sim, murmurei acanhado. Genésio calou por momentos, como buscando resolução para o caso, dizendo então: louvo seus propósitos e peço igualmente ao Senhor o conserve nessa posição digna. E como que preocupado em levantar-me o ânimo e acender-me o espírito novas esperanças, acentuou: quando o discípulo está preparado, o Pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à colaboração, compreende a responsabilidade, aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Olha só, gente, que lindo, não é? No mundo espiritual, nós somos levados em conta os verdadeiros valores: a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera, a boa vontade. Não são mais as configurações externas como aqui no mundo físico, enquanto estamos encarnados. São os valores do espírito, não é mesmo? Prosseguindo então a nossa reflexão e leitura. Identificando-me a ansiedade, concluiu: é possível obter ocupações justas. Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe, examine. E logo, ligando-se ao gabinete próximo, falou em voz alta: solicito a presença de Tobias antes que se dirija às câmaras de retificação. Não se passaram muitos minutos e assomou à porta um senhor de maneiras desembaraçadas. Tobias, explicou Genésio atencioso, aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio, em tarefa de observação. Creio de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras. Estendi-lhe a mão, enquanto o desconhecido correspondia afirmando gentil: às suas ordens. Conduza-o, prosseguiu o ministro, evidenciando grande bondade. André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. Faculte-lhe toda a oportunidade de que possamos dispor. Prontificou-se Tobias, revelando a maior boa vontade. Estou de caminho, acrescentou ele bem-humorado. Se deseja acompanhar-me? Perfeitamente, respondi satisfeito. O ministro Genésio abraçou-me comovido com palavras de animação. Segui Tobias resolutamente. Atravessamos largos quarteirões, onde numerosos edifícios me pareceram colmeias de serviço intenso. Percebendo-me a silenciosa indagação, o novo amigo o esclareceu. Temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos, em geral, dá trabalho a mais de 100.000 criaturas, que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Daí a momentos, penetramos num edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores,
deparou-se-nos vastíssima escadaria, comunicando com os pavimentos inferiores. Desçamos, disse Tobias em tom grave. E, notando minha estranheza, explicou solícito. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes, nem a atmosfera de cima nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Então, gente, aqui vai começar a se desenrolar toda a linha de trabalho do nosso irmão André Luiz nas câmaras de retificação. Se vocês viram o filme Nosso Lar, provavelmente já viram, vocês sabem um pouco do que vai se desenvolver. Mas ali no filme não foi possível colocar tudo que há aqui no livro. E no filme há muito de poética da cinematografia. E aqui nós temos todas as realidades que André Luiz vai nos contando. Então, por hoje, nós vamos encerrando o nosso estudo, que nós possamos refletir sobre as grandes transformações que André Luiz fez em sua vida espiritual e que nós possamos nos espelhar e fazer nas nossas também, que nós possamos seguir esse convite que eu lhes fiz, não é mesmo? De fazermos essa reflexão, de analisar os anos que viemos aí estudando sobre espiritualidade, sobre espiritismo, sobre espiritualismo em geral, e quais foram as transformações, não é mesmo, que foram ocorrendo nas nossas vidas. E se nós ainda não estamos nos transformando, que nós possamos rever o nosso posicionamento e transformar aquilo que ainda precisa ser transformado, rever aquilo que precisa ser revisto e seguir adiante no caminho do bem, praticando o amor e a caridade em favor dos nossos irmãos, servindo a eles como a Jesus, mas lembrando que quando nós estamos servindo aos outros, estamos servindo a nós mesmos, não é mesmo? Então, nós estamos no caminho da evolução. Sendo assim, meus queridos, antes de nos despedirmos, lhes convido para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar comigo aqui no canal Universo da Mulher, para que juntos possamos partilhar o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as quartas-feiras às 21 horas para fazermos juntos o Evangelho no Lar, todas as quintas-feiras às 18h30 para fazermos os estudos da obra de André Luiz, e todas as sextas-feiras a partir do momento do passe às 18 horas, para nós nos reunirmos para recebermos os fluidos benditos do passe que vem da espiritualidade superior, sempre regida pelo Mestre Jesus e por todos os espíritos ao seu comando, que trabalham para o bem e para a harmonização de nós, ainda encarnados aqui na humanidade. Desejo então, meus queridos, que Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus Cristo, nosso Mestre e nosso amigo, que Maria Santíssima, nossa Mãezinha, e que os nossos benfeitores espirituais possam continuar nos conduzindo ao bem, e que nós estejamos abertos e gratos a todo esse amor, fazendo com boa vontade e dedicação a nossa parte. Um grande beijo no coração de todos, muita paz e muita harmonia a todos nós e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoas queridas.